Quer aprender a exportar suas informações do seu projeto no Revit para uma planilha no Excel da melhor forma possível? Então se liga nesse vídeo incrível que a Neurobin tem para você. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós temos um vídeo bastante especial. Foi um vídeo que alguns seguidores nossos do Instagram, inclusive se você não nos segue no Instagram ainda, o nosso perfil está aqui na descrição do vídeo, então dá essa força pra gente lá também. Alguns seguidores nossos do Instagram comentaram que eles queriam ver um vídeo assim mais utilizando a questão dos quantitativos, da organização da tabela, e incluindo também automatizações no Dynamo, certo? E aí, atendendo a esses pedidos, eu decidi fazer esse vídeo, que é um vídeo que eu tenho certeza que é muito útil para quem trabalha com o Revit para poder extrair quantidades, mas usa planilhas no Excel para poder ter os seus orçamentos ou então organizar as informações, até porque você precisa apresentar essas informações para cliente, para às vezes outras pessoas dentro da sua empresa que talvez não saibam utilizar o Revit, né? Então o Excel continua ainda sendo uma grande ferramenta dentro da engenharia, principalmente devido à sua acessibilidade. Então você conseguir exportar suas informações de um modelo no Revit para o Excel de uma forma rápida, sem mexer na sua formatação e ainda por cima garantindo a precisão da informação é essencial para um bom trabalho no BIM, certo? Então, pensando nisso, hoje eu vou te mostrar a melhor forma de você fazer essa transferência de informações garantindo todos esses quesitos que eu mencionei, certo? E se você curte esse tipo de vídeo, se você está já empolgado, ansioso pelo aprendizado, eu sei que eu estou bem empolgado com esse vídeo, já aproveita ó, e deixa esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo hoje ele é fruto, inclusive, também de uma grande repercussão que um vídeo nosso mais antigo deu, que é um vídeo onde eu ensino sobre modelagem paramétrica. Nesse vídeo, eu confesso, eu não esperava que fosse ter tanta repercussão, mas muitas pessoas gostaram, muitas pessoas assistiram, então por isso eu decidi trazer mais um vídeo hoje, explicando o funcionamento do Dynamo por conta da repercussão de outro vídeo. Então é graças ao seu like, à sua inscrição, que eu sei que você curte um determinado tipo de conteúdo e é em cima disso que eu faço mais vídeos aqui no canal, certo? Então deixa esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, cá estamos no nosso Revit, estou utilizando a versão 2023 do Revit, mas não se preocupe, você pode utilizar qualquer versão que você quiser, certo? Você está livre. A única coisa que eu te peço é que tente utilizar um modelo que você tenha de estruturas, onde você tenha pilares, você tenha vigas, lajes, modeladas, certo? Então pegue qualquer projeto que você tenha de estrutura, se você não tiver modele bem rapidinho, porque é um projeto simples, inclusive eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a modelar os elementos mais básicos de uma estrutura. Eu vou deixar o link aqui em cima, certo? Então, se você quiser, você dá uma olhada lá, modela uma estrutura bem simples e aí depois você vem para cá para você conseguir acompanhar essa aula com bastante clareza, certo? Não se preocupe se você não tem domínio nenhum do Dynamo, certo? Eu vou te passar todo o passo a passo nessa aula de hoje para você conseguir fazer essa rotina, onde nós vamos exportar as informações do modelo para uma planilha, certo? Então, primeiro de tudo, tenha um arquivo de estrutura com pelo menos alguns pilares, vigas e lajes modelados, certo? Primeiro ponto é esse. Segundo, eu estou utilizando aqui também uma planilha no Excel muito simples. É uma planilha muito simples mesmo, uma planilha básica de orçamentos, onde eu tenho aqui os códigos dos meus insumos, certo? Das minhas matérias, os meus materiais, aqui as minhas unidades de medida, aqui são os campos onde vão entrar as minhas informações, aqui alguns custos unitários que, por favor, não levem isso para a vida, porque são meramente exemplificativos aqui para a aula, e aqui os meus totais que estão em função das minhas quantidades versus o custo unitário, certo? Ao final a gente tem aqui uma soma que vai me dar a minha soma total de valores, e é isso, é uma planilha bem simples. Sugiro que você tente fazer ela também na sua casa. Eu não vou ficar compartilhando planilha, acho que não precisa. Você pode muito bem montar essa planilha nesse formatinho aqui rápido aí na sua casa. Então nós vamos precisar também de uma planilha além do projeto e não precisamos de mais nada. Você não precisa ter conhecimento de Dynamo para poder acompanhar essa aula. Todo o conhecimento necessário vai ser ensinado aqui, beleza?
Agora, antes da gente ir para a aula, eu queria explicar por que que eu vou ensinar essa aula, por que que eu vou te ensinar a transferir as informações do Revit para o Excel usando o Dynamo. Qual é o benefício que a gente tem fazendo isso, né? Primeiro de tudo, é importante que você saiba que existe uma outra forma de você exportar informações do Revit para o Excel. Se você tiver uma tabela montada no seu projeto, você pode vir aqui em Arquivo, você vem em Exportar, você vai descer aqui até onde tem Relatórios, e aí você pode exportar a tabela. Para isso você tem que estar com a tabela aberta. Então eu teria que estar com a minha tabela aberta, vamos supor, por exemplo, essa tabela aqui, ó. Eu poderia chegar aqui em Arquivo, Exportar, descer, venho aqui em Relatórios, Relatórios, e aí eu posso clicar em Tabela. Só que qual é o problema dessa exportação? Essa exportação, ela vai gerar um arquivo em TXT. Não vai gerar um arquivo em XLSX, que é o formato do Excel, certo? Então, quando eu gerar esse arquivo TXT e eu jogar ele dentro do Excel, ele vai ficar todo desformatado, todo desformatado. E assim, você vai ter que depois pegar na mão grande as informações que você precisa e jogar na sua planilha de orçamento, certo? E toda vez que você atualizar o seu arquivo de novo, você vai ter que fazer esse processo novamente. Você vai gerar o TXT, vai pegar as informações, vai jogar dentro da sua planilha de orçamento, e aí você tem que ficar repetindo esse processo o tempo todo. Aí imagine, muda uma coisinha no projeto, às vezes muda ali um detalhe no reservatório e aí você tem que fazer de novo esse processo, imagine. Então é muito chato. Inclusive abre espaço, abre margem para erro, porque se você fizer alguma coisa errada nessa conversão de TXT para Excel, você pode perder informações, certo? Então é muito arriscado, não é uma forma indicada para você pegar suas informações do Revit e jogar no Excel, certo? Então por isso que eu estou te ensinando hoje uma forma de você fazer isso usando o Dynamo, porque dessa forma você pode alimentar diretamente na sua planilha, sem precisar ficar se preocupando com formatação, e você já vai jogar exatamente a informação que aquela célula na sua planilha precisa, certo? Então você pula toda essa etapa de conversão de arquivos, você não precisa se preocupar com formatação e você trabalha apenas com uma única planilha, que é a sua planilha de orçamento, perfeito? Então, uma vez que nós entendemos isso, vamos agora partir para o nosso Dynamo. Eu tenho o meu modelo, eu tenho a minha planilha, vamos criar essa rotina para pegar essa informação do modelo e jogar na minha planilha, perfeito? Vamos entrar aqui em Gerenciar e vamos clicar aqui em Dynamo. Esse é o caminho para a gente acessar o nosso programador, o nosso Dynamo. Enquanto o Dynamo está abrindo, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda rápida aqui. Nós temos um curso gratuito de Dynamo, 100% hospedado aqui no nosso canal. É um curso introdutório que vai te mostrar as bases. Se você tem curiosidade, você quer perder aquele medo, aquele receio de trabalhar com Dynamo, eu vou deixar o link aqui em cima para você acessar esse mini curso. Tá bem didático, bem tranquilo, e você vai perceber que o Dynamo ele não é nenhum bicho de 7 cabeças e você pode usar bastante ele para otimizar processos dentro do Revit, certo? Além do vídeo do Dynamo, eu vou deixar também o vídeo, além do link desse mini curso, eu vou deixar também o link para o vídeo onde eu explico sobre a modelagem paramétrica, certo? Eu vou deixar aqui em cima, lá eu ensino você a criar pisos usando ambientes, certo? Então, com a geometria do ambiente, a gente cria pisos dentro do Revit e faz esse trabalho de automação aí bem interessante também. Se você não tem familiaridade com Dynamo, também já vai te dar um norte bem legal. Mas se você quiser começar aprendendo Dynamo a partir desse vídeo, não tem problema nenhum, você vai conseguir tranquilamente. Dynamo aberto, é importante que eu diga que talvez você encontre algumas mínimas diferenças na interface, certo? Porque eu estou utilizando a versão do Dynamo do Revit 2023, que é a versão mais nova nesse momento em que o vídeo foi feito. Se você estiver utilizando a versão do Dynamo do Revit 2022, 2021, a interface vai estar um pouquinho diferente, mas você vai perceber que as coisas estão todas no mesmo lugar, certo? Então é só uma questão de mudança de cores, layout, não vai impedir que você acompanhe o curso em absolutamente nada, perfeito? Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui em Novo para criar uma nova rotina, um novo processo dentro do Dynamo, e aqui então nós temos a nossa área de trabalho. Aqui à esquerda nós temos a nossa library, a nossa biblioteca, que é onde estão todos os nós. E aí, Lucas, o que é um nó? Um nó, ele é uma caixinha de comando, onde nele tem uma programação já pronta, onde você alimenta uma entrada e ele vai te dar uma saída, certo?
O grande lance para você criar uma rotina dentro do Dynamo é combinar os seus nós de forma que você consiga extrair aquela informação que você precisa ou que você consiga automatizar um determinado processo, certo? Então, um dos grandes segredos para você ter um sucesso legal dentro do Dynamo é conhecer os nós, conhecer essas caixinhas, o que é que elas fazem, quais são essas possibilidades e a partir disso expandir sua mente, ó, para um universo de possibilidades onde você pode combinar várias dessas caixinhas e ter várias rotinas com várias automações diferentes, perfeito? O nosso objetivo hoje é coletar informações da nossa estrutura, no caso pilares, vigas e pisos. E que informação é essa? A gente vai coletar o volume desses elementos. Então eu preciso coletar, eu preciso primeiro carregar esses elementos, selecionar esses elementos, extrair deles os volumes, depois eu vou somar todos esses volumes para eu ter o total de volume desse meu pavimento, certo? E aí depois disso eu vou pegar esta informação e vou exportar para minha planilha no Excel. Então eu preciso fazer todo esse fluxo que eu acabei de explicar aqui agora em palavras dentro do Dynamo, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer então é o quê? Carregar os nossos elementos. Eles estão criados lá dentro do Revit, só que eles não estão, por enquanto, habilitados para ser trabalhados aqui dentro do Dynamo. Então nós precisamos puxar eles para dentro do Dynamo. Como é que a gente faz isso? Existem várias formas. A forma que eu mais gosto de fazer é selecionando pela categoria. Piso, ele está dentro da categoria piso. Os pilares estão dentro da categoria pilares estruturais. E as vigas estão dentro da categoria quadro estrutural. Então primeiro nós vamos selecionar essas categorias e depois pegar os elementos dentro dessas categorias, certo? E aí para a gente puxar a primeira categoria, a gente vai digitar aqui onde tem essa opção de pesquisa, o nome de categoria em inglês, Categories. Quando a gente digita Categories, ele vai puxar aqui o nosso primeiro nó, e aí basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse aqui para puxar esse nó aqui para minha área de trabalho, certo? Esse nó ele serve justamente para selecionar uma categoria qualquer que seja ela dentro do Revit, ok? Eu posso pegar literalmente qualquer categoria, parede, telhado, escada, tanto faz. No caso aqui, a gente vai pegar os três que eu mencionei. Começando então por pilares estruturais, aí você pode digitar ó, pilares, mas aí cuidado, não pegue esse pilares aqui, ó, você tem que pegar pilares estruturais, ok? Pelo menos assim, no meu projeto eu criei pilares estruturais, certo? Nesse arquivo que eu estou utilizando são pilares estruturais, então eu preciso garantir que eu estou pegando a categoria adequada. Se você criou com colunas, você vai lá em colunas, certo? Mas não utilize pilares. Então aqui, pilares estruturais, estou selecionando a minha primeira categoria. Preciso fazer isso mais duas vezes. Então eu tanto posso vir aqui e clicar de novo mais duas vezes com o botão esquerdo, como eu posso selecionar esse nó aqui, e dar um Ctrl C nele no teclado e depois Ctrl V, que aí eu vou copiar e colar ele novamente aqui na área de trabalho, certo? E aí de novo Ctrl V, e agora eu tenho três opções de categorias. Aqui eu vou puxar o quadro estrutural, que vai pegar as minhas vigas, e nesse último eu vou puxar os meus pisos, certo? Pisos, opa, peguei errado, pisos aqui, ok? Algumas dicas para você conseguir organizar os seus nós aqui dentro do Dynamo. Se você quiser mover eles, ó, você clica no nome do nó e aí você, com o botão esquerdo, você clica no nome e você pode arrastar, tá vendo? Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Maravilha? Se você quiser selecionar vários, você pode fazer uma caixa de seleção, ó, pegar todos eles e mover todos eles juntos. Com o scroll do mouse e a bolinha do mouse, você pode aproximar e afastar, certo? E com o botão do meio, se você apertar, você dá o pan. É a mesma coisa que o CAD e o Revit, né? Quando a gente aperta a bolinha do mouse, a gente dá aquele pan, que é só a movimentação da tela, mas a gente não está movendo o elemento, perfeito? Então essas são as navegações primárias, assim, do Dynamo. Com isso você já consegue fazer bastante coisa, acredite em mim. Beleza? Selecionei então aqui as minhas categorias, agora eu preciso selecionar os elementos que estão dentro dessas categorias. E aí, para tanto, a gente vai digitar aqui, ó, All Elements, e aí ele já começa a mostrar algumas opções para mim, e a opção que eu vou selecionar é esta daqui, ó, All Elements of Category, o que significa que eu vou selecionar todos os elementos da categoria. E aí esse nó, perceba que ele tem uma coisa interessante, ele tem uma entrada e ele tem uma saída, certo? Aqui a gente não tem entrada nenhuma porque a gente pegou a informação de uma lista de opções já pré-prontas, ok? Mas aqui, nesse caso agora, eu vou alimentar uma entrada para ter um resultado que são os meus elementos. Então, para isso eu vou clicar aqui ó, na minha saída das categories e vou fazer a conexão
usando esse string, não, esse wire, esse fio, eu vou fazer justamente a conexão desse fio com a minha entrada aqui no outro nó. Então, em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo, olha, eu vou pegar essa informação aqui, ó, pilares estruturais, e vou alimentar este campo de entrada aqui, ó, de todos os elementos da categoria. Consequentemente, ele vai me retornar todos os elementos que estão dentro da categoria pilares estruturais no meu arquivo, certo? Ele não vai pegar elementos que não existem, ele vai pegar os elementos que estão modelados, aqueles que estão lá naquele meu projeto do pavimento tipo, perfeito? E eu posso verificar esses elementos colocando o mouse aqui em cima do nó, e aí quando aparecer essa listinha embaixo, você clica aqui, ó, nesse botãozinho para fixar, e aí você vai ter a visualização de todos aqueles elementos que nós temos lá. E são exatamente 42 pilares. Lucas, tem certeza que são 42? Parecia menos. Então, por que são 42? É porque nesse projeto aqui que eu fiz, o cliente ele pediu para eu separar essa parte de baixo do pilar da parte de cima. E por que ele pediu isso? Não tem nada a ver com a aula, mas só para explicar. Ele pediu isso porque na hora de quantificar o volume do pilar, ele queria separar o que ia ser concretado primeiro do que seria concretado depois. Se você já acompanhou a concretagem de um pavimento tipo, primeiramente, o normal é a gente concretar os pilares até a altura das vigas e depois a gente faz a concretagem de toda a parte superior aqui, ó. Depois a gente concreta toda essa parte aqui de cima, entende? Então por isso que ele queria que eu separasse esse pedacinho do pilar do restante, para eu poder dizer para ele quanto que a gente teria de volume de concreto na primeira concretagem do pavimento e quanto a gente teria de volume de concreto na segunda concretagem, certo? Então isso impacta também na minha quantidade de pilares. Aí eu tenho 42, sendo que na realidade seriam 26? Não, 21 pilares que tem nesse projeto, ok? Então é isso, tá certinho. Estou aqui agora com todos os meus pilares do projeto aparecendo aqui na minha lista. Se eu quiser fixar para ver a lista é só clicar aqui, se eu quiser desafixar é só clicar de novo, ela some. Mais uma vez eu vou usar o meu Ctrl+C, Ctrl+V para poder agora replicar e mudar aqui a minha entrada. Agora eu estou pegando todos os meus quadros estruturais, todas as minhas vigas, são 32 vigas no total que eu tenho nesse projeto, e eu vou fazer a mesma coisa com os meus pisos. São 3 pisos que eu tenho no meu projeto. Se a gente quiser olhar para conferir, só para ter certeza do que a gente está fazendo, a gente pode conferir os pisos. Tem um piso aqui, tem outro piso aqui e um terceiro aqui. Por que eles são diferentes? Porque eles têm espessuras diferentes, tá vendo? Esse aqui é um piso de 14, esse é um piso de 10 e esse é um piso de 12 centímetros. Então por isso são 3 pisos aqui nesse projeto, beleza? Então, ok, dá para ver que o Dynamo está pegando as informações corretamente. Eu tenho agora todos os elementos estruturais do meu projeto dentro do Dynamo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou extrair desses elementos a informação que eu quero, que é a informação de volume. Essa informação de volume, os elementos eles já têm essa informação. Se eu clicar aqui no pilar e a gente olhar aqui as propriedades, você vai ver que já tem um campo aqui, ó, volume. Esse volume é o volume desse pilar que eu selecionei. Se eu clicar na viga, a mesma coisa, a gente vê que já tem aqui o volume, e se eu clicar na laje, a mesma coisa, também tem aqui o volume. Então, o parâmetro, a informação, ela já existe. O que eu preciso agora é fazer com que o Dynamo recolha essa informação de todos esses elementos para eu poder depois somar e exportar para o Excel, ok? E aí, para a gente recolher uma informação que já existe no meu modelo, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou buscar pelo nó, get parameter, tudo é junto, getparame, aí vai aparecer isso aqui, ó, get parameter value by name. Significa pegue o valor de um parâmetro pelo nome desse parâmetro. Então eu vou dizer o nome do parâmetro, no caso volume, e aí o Dynamo ele vai puxar o valor da informação que está dentro do parâmetro de nome volume, entenderam? Então é isso que a gente vai fazer agora com esse nozinho que está aqui, ó. Clica com o botão esquerdo nele, vamos organizar ele aqui. Ele tem 2 entradas, ó. Primeiro eu tenho que dizer quais elementos que ele vai buscar a informação. No caso aqui eu vou pegar primeiro os pilares e depois ele pergunta qual o nome do parâmetro. Então dentro dos meus pilares, qual o nome do parâmetro que eu vou buscar a minha informação? O nome do parâmetro é volume, a gente viu lá, né? E aí, para eu alimentar esse campo, eu preciso agora de um nó que me retorne um texto.
E por padrão, dentro da programação, esse nó, esse campo, ele se chama de string. Então você pode pesquisar aqui, ó, string, ele vai aparecer aqui a primeira opção, string, e aí você pode usar a string para digitar um texto. Por curiosidade, se você quiser, assim, para ajudar o seu entendimento, por que texto se chama string? String do inglês significa linha. Se eu não estiver enganado, me corrija nos comentários se eu estiver errado, viu? Mas string significa linha. E o texto, se você pegar um texto, ele é como se fosse uma linha, né? Se você jogar uma linha assim, você consegue como se fosse enxergar um texto, não é mesmo? Claro que precisa de um certo nível de imaginação, mas se você pegar um texto escrito, ele é como se fosse uma linha fazendo várias curvas, não é? Então é por isso que o texto se chama string. Maravilha? Conhecer inglês ajuda a gente a entender bastante coisa de programação. Então aqui eu vou escrever o meu texto, a minha string, que no caso é volume. Atenção, respeite as maiúsculas, respeite acentos, respeite os espaços, certo? Então aqui a gente tem que escrever exatamente como está lá no Revit. Volume, volume. Vou alimentar aqui esse campo e aí agora eu já tenho aqui, ó, o volume de todos os meus 42 pilares. De novo, eu vou fazer o processo de dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou modificar aqui só a entrada dos elementos. A entrada do nome é a mesma. Por quê? Porque é o mesmo parâmetro, é tudo volume, então eu não vou mudar o nome do parâmetro, eu vou mudar só a entrada de elementos. Aqui agora eu estou pegando os volumes das minhas vigas, das minhas 32 vigas, ó, cada uma delas, e agora eu vou pegar o volume dos meus 3 pisos, ó. Aqui, opa, fiz alguma besteira, o que foi que eu fiz? Aqui, pronto, foi. Acho que não tinha dado tempo de processar. Os 3 pisos aqui, beleza? Então, tudo certo. Algumas dúvidas que podem surgir agora. Lucas, que unidade de medida é essa que está aparecendo aqui, ó? Essa unidade de medida é a mesma do Revit. Como no meu projeto eu estou trabalhando com o volume em metros cúbicos, então no Dynamo o volume vai aparecer em metros cúbicos também. Se eu for lá no Revit e mudar minha unidade de medida de volume para decímetro cúbico, aí aqui no Dynamo vai aparecer em decímetro cúbico também. Então no Dynamo eu não digo a unidade de medida, eu digo no Revit e ele vai buscar a informação de lá e jogar aqui, certo? Então já vá enxergando isso porque isso é muito importante. Outra coisa também interessante que você precisa observar agora é que de um nó eu posso sair com várias linhas, tá vendo? Desse nó aqui eu saí com 3 linhas para alimentar 3 nós diferentes. Porém, as entradas elas só recebem uma única linha. Se eu tentar, por exemplo, pegar essa linha aqui, ó, e jogar aqui, ele vai eliminar a linha que estava antes e vai colocar a nova linha. Entendeu? Então se eu chegar aqui, ó, e fizer de novo, ele tira a que tinha antes e coloca a nova linha no lugar. Então as entradas só podem receber uma linha por vez, mas as saídas pode sair quantas linhas você quiser, perfeito? A gente pode ver bem claramente aqui nesse exemplo. Então já vá também enxergando esse padrão de funcionamento do Dynamo, ok? Beleza, o que a gente tem até o momento? A gente tem então a informação de volume de cada um dos meus elementos estruturais, pilares, vigas e lajes. O que eu preciso agora é calcular o total de cada um deles. E para calcular esse total eu preciso somar todos os valores que estão dentro dessa lista de volumes que eu tenho aqui. E aí a soma, existe o nó de soma, que em inglês se chama SUM, de sum. Aí você vai clicar aqui, ó, em sum, vai digitar sum, math sum, soma matemática, e eu vou alimentar essa lista aqui nos meus valores. E aí agora ele vai me dar o total da soma de todos os volumes que eu tenho aqui para os pilares. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu vou ter agora aqui o total de todas as somas das vigas. E eu vou ter, por fim, aqui o total da soma de todos os volumes dos pisos. Perfeito? Então tenho essas 3 informações aqui. Eu posso renomear esses nós para melhorar a clareza da minha rotina. Clica 2 vezes aqui no nome, você pode mudar o nome dele. Eu vou chamar aqui, ó, de volume total pilares, ok? Vou dar um Ctrl+C aqui nesse nome. Aqui eu vou chamar de volume total vigas. E aqui eu vou chamar de volume total pisos, ok?
Para que isso? Para facilitar depois no futuro, porque eu posso usar essa rotina várias vezes, certo? Durante todo o meu trabalho dentro do Revit, dentro desse projeto ou até em outros projetos, certo? E aí pode ser que no futuro eu queira fazer alguma atualização, alguma revisão dessa rotina, eu preciso saber exatamente o que é que está aparecendo aqui. Então é interessante a gente renomear alguns nós para melhorar o entendimento, a clareza sobre a minha rotina, perfeito? Isso não muda em nada a execução do que está acontecendo dentro do nó, é simplesmente uma informação a mais para dar clareza ao nosso trabalho, ok? Maravilha! Então eu estou aqui agora com os volumes dos três campos indiretamente. Eu preciso juntar os três em um único valor. Eu preciso agora ter o volume total de concreto do meu projeto, ok? E aí, para tanto, eu preciso juntar essas três informações em uma única lista. Porque aí depois eu posso usar de novo o nó de soma dentro dessa nova lista, contendo todos os volumes, e aí eu vou ter o meu volume total de todos os elementos estruturais do meu projeto. Então, como eu preciso criar agora uma lista que vai unificar pilares, vigas e pisos, então eu vou vir aqui na pesquisa e vou digitar list. E o primeiro nó que vai aparecer é o list create, ou seja, criar uma lista. Vou clicar aqui no botão esquerdo. E o criar lista, ele é um nó muito simples, mas muito útil dentro do Dynamo. Perceba que eu posso adicionar itens para compor aqui a minha lista, como eu posso também subtrair itens, certo? Nesse caso eu preciso de uma lista com 3 itens, né? O primeiro é os pilares, o segundo são as vigas e o terceiro são os pisos. Então eu posso agora fazer aqui as conexões, ó. 1, 2, 3. E agora eu posso enxergar aqui o meu resultado. Eu tenho as minhas 3 informações agora dentro de uma única lista e com isso eu posso pegar aqui ó, a soma, Ctrl C, Ctrl V, alimentar esse campo e aí ele vai me retornar agora o volume total de concreto do meu projeto todo, que agora ele está somando todos os elementos existentes. Eu posso até renomear aqui para chamar volume total concreto. Não é mais volume total somente de pilares, é de todos os elementos estruturais. Então, agora com essa rotina eu consigo extrair o volume total de todos os pilares, vigas e pisos desse projeto ou qualquer outro projeto que eu tenha dentro do Revit. Perceba que essa rotina ela não pega elementos específicos, ela pega todos os pilares que estão dentro do projeto, porque eu peguei todos os elementos da categoria pilares. Ela pega todas as vigas e ela pega todos os pisos. Se eu modifico o meu projeto, eu faço uma outra estrutura completamente diferente, usando pisos, vigas e pilares, ele vai recalcular tudo de novo e vai me dar esse total de forma automática e rápida, sem eu precisar recriar absolutamente nada nessa rotina, porque já está pronto, certo? Então aqui agora eu tenho uma forma rápida de verificar o volume total de concreto em pilares, vigas e pisos, perfeito? Então já é uma rotina bem interessante, mesmo sem a gente exportar ela para o Excel. Ok, estamos com essa informação, o que falta agora é jogar lá no Excel, certo? Para jogar no Excel, a gente vai usar um nó bem interessante, que o nome dele é Export. Você vai digitar aqui, ó, Export, e aí vai aparecer a opção Export to Excel, ok? É um nó que ele funciona especificamente para exportar informações do Dynamo para uma planilha no Excel. Ele é um nó que assusta no início, porque ele tem várias entradas, né? E você fica, meu Deus... Mas receba que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou te explicar o que cada um desses significa e você vai perceber o quão didático, o quão simples é, certinho? Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro. O primeiro deles está querendo saber o caminho do arquivo. A sua planilha ela é um arquivo, perfeito? É um arquivo em XLSX, o formato padrão do Excel. Você tem que dizer para o Dynamo onde é que está localizado esse arquivo. E aí, para você dizer essa localização, você tem que utilizar um nó também que vai puxar essa informação. Esse nó, ele é o file, F-I-L-E, P-A-T-H. Aqui, ó, opa, eu perdi ele, calma. Eu vou apagar o P. Aqui, ó, file path. É só digitar file, espaço, P-A-T-H. Aí vai aparecer aqui, ó, file path. Esse é um nó que serve única e exclusivamente para você localizar o caminho de um arquivo. Pode ser qualquer arquivo que você quiser. No caso, como a gente quer uma planilha, a gente vai buscar a nossa planilha, certo? Então eu vou clicar aqui em procurar e vou localizar a minha planilha aqui, ó. Então eu vou clicar em procurar e vou localizar a minha planilha dentro do meu computador. Pronto.
Aqui está o caminho da minha planilha, ó. No meu disco D, dentro da pasta área de trabalho, eu tenho a minha planilha orçamento concreto.xlsx, ok? Então eu tenho aqui o meu caminho certinho, referenciando a minha planilha. Eu posso conectar esse caminho aqui em File Path. Maravilha? Antes que eu me esqueça, você tem que fazer uma mudança crucial agora. Onde tem aqui ó, automático, você tem que modificar para manual. O que isso significa? Significa que agora a sua rotina ela não vai ser executada automaticamente. Significa que agora para a sua rotina ser executada, você precisa chegar aqui e clicar em executar. Toda vez que você clicar em executar, qualquer mudança que você fizer na rotina só vai processar depois que você clicar em executar. Quando você trabalha no automático, toda vez que você insere um nó, que você muda uma conexão, que você, sei lá, mexe alguma coisinha, ele automaticamente já vai lhe dar o novo resultado daquela modificação que você fez, certo? Isso é legal quando você tem rotinas pequenas, ó, perceba que a todo momento a gente veio criando essa rotina, inserindo os nós, trabalhando no automático. E o tempo todo o Dynamo foi me mostrando já os resultados de imediato. Eu não precisei clicar em nada para ele executar, ele já foi mostrando automaticamente os resultados, certo? Então quando a gente tem rotinas pequenas, é interessante trabalhar no automático para ganhar tempo. Só que alguns nós e rotinas muito grandes no automático podem criar certos problemas. Isso é algo que a gente ganha depois de um certo tempo de experiência com o Dynamo, certo? Esse nó aqui especificamente, o Export to Excel, como ele envolve um outro arquivo externo ao Dynamo, não é recomendável trabalhar no modo automático. Às vezes pode gerar alguns bugs, certo? Então eu recomendo para você desde agora, ó, modifique para o manual. Quando a gente terminar de alimentar todas as informações aqui, a gente vai executar e a gente vai ver o resultado lá na nossa planilha, perfeito? Então é por isso que a gente está fazendo isso agora. Maravilha, então. Coloquei aqui o File Path, eu preciso agora dizer o nome da sheet. Sheet é folha. E qual é o nome da folha do nosso Excel? Eu vou puxar de novo aqui a minha planilha, ó. E o nome da folha é esse nome que está aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Orçamento e estrutura. Eu vou até clicar aqui, ó, para eu dar logo um Ctrl C, pegar esse texto, porque esse é o nome da minha folha. E aí, como é um nome, então eu preciso puxar uma string. Se você já está sabendo, se você já está craque, você já está lembrando, ó. Então eu vou vir aqui e vou digitar string, vou puxar mais uma string e vou colocar o nome da minha folha e vou alimentar aqui o sheet name. Perfeito? Então já tenho dois campos alimentados, perceba que não tem nada de difícil até agora. E agora ele vai me perguntar o seguinte, qual é a row, no caso, qual é a linha em que a sua célula está localizada, em que você vai iniciar a inserção da informação. Aí para isso a gente precisa entender um pouco a planilha que eu criei, certo? A planilha que eu criei, eu decidi alimentar somente essa célula que está aqui, ó. Todos os outros campos, eles estão em função dessa célula. Esse é igual a esse, certo? Porque a taxa de bombeamento do concreto é em metros cúbicos e é o mesmo volume de concreto. Então esse campo é igual a esse. A área da minha forma, eu utilizei uma constante para calcular em função do volume. Então se eu tiver tantos metros cúbicos, eu vou ter aquele volume vezes uma constante para ter a minha área de forma, certo? Então a minha forma está em função desse meu volume, o meu peso de armadura, a minha quantidade de quilos de armadura também está em função do meu volume por causa dessa constante. Então toda essa minha planilha gira em torno desse meu volume de concreto, certo? Então essa informação que eu tenho lá no Dynamo, ela tem que vir para esta célula que está aqui, ó, a D9, perfeito? Então qual é a linha em que se inicia esta célula? É a linha 9, coluna D. No Dynamo a gente tem que tomar um cuidado, porque no Dynamo a contagem ela não começa do 1, ela começa do 0. Então a linha 9 lá no Excel não é o número 9 aqui no Dynamo, ele é uma casa a menos, certo? Então ao invés de eu digitar que a linha de início é 9, eu vou digitar que a linha é 8. E não se preocupe se você esquecer isso, ó, porque se você colocar o mouse em cima, você vai ver que o próprio Dynamo já te dá uma orientação em relação a isso. Ó. Linha inicial para gravar os dados, insira 0 para a linha 1, 1 para a linha 2, etc. Ou seja, se eu estou na linha 9, eu vou inserir número 8, perfeito? Então, para inserir um número, a gente vai vir aqui ó, e digitar number, e aí ele vai puxar o nó para inserção de números, e aí eu vou digitar um 8 aqui, que vai ser a minha linha de início.
A mesma coisa eu vou fazer com a coluna. Deixa eu só mover esses nós aqui um pouquinho mais para cima para a gente ganhar espaço. Eu nunca gosto de deixar linhas se sobrepondo, porque isso confunde um pouco o desenho. Então são boas práticas a gente deixar assim as linhas sem sobreposição. Eu vou puxar outro number aqui e vou digitar agora a minha coluna de início. Como era a coluna D, a D é a 4, A, B, C, D, 4, né? Então eu vou digitar o quê? 3, certo? Porque no Dynamo é 1 a menos. Então eu vou digitar 3 aqui e aí eu tenho a minha coluna de início. E por fim o que está faltando é a data, que é o dado, que vai ser inserido naquela linha. Que no caso é esse volume que está aqui. Vou colocar aqui e pronto. Está tudo alimentado. Em relação a esses dois campos finais aqui, ó, a gente não precisa alimentar esses campos, porque eles já têm valores padrão que estão alimentando eles. Quando eu coloco o mouse em cima, perceba que ó, ele tem uma informação ali, ó, valor padrão falso. Ou seja, por padrão, ele já recebe ali um valor, então se eu não quiser alimentar, eu não preciso. O nó, ele está todo azulzinho, né? E é até importante que eu diga que essa configuração de cor azul e vermelho só surgiu agora na versão 2023, então não se preocupe se na sua versão não estiver aparecendo isso. Mas, de qualquer maneira, o Dynamo, quando ele fica 100% alimentado, ele fica um pouquinho mais escuro, o nó. Se ele estiver faltando alguma informação, ele tende a ficar um pouquinho mais claro na versão 2022 e anteriores, certo? Na versão 2023 eles inseriram essas cores e aqui como está tudo azul eu sei que está funcionando perfeitamente. Na 2022 tem atenção à cor do nó. Se ele der uma escurecida, principalmente aqui na região do nome, significa que ele está 100% atendido, que todas as informações que ele precisa para funcionar foram recebidas, ok? Então esses dois últimos campos eu não preciso alimentar. Mas caso você queira saber o que isso significa, eu vou te dar um norte, certo? Essa primeira informação, ele quer dizer overwrite, significa reescrever. Então, se você quiser reescrever as informações da sua planilha, você vai marcar verdadeiro, você vai pegar uma informação de true, uma informação booleana de verdadeiro e vai ligar ali. Eu não recomendo que você faça isso, porque isso costuma limpar a sua planilha toda e só alimentar as informações na célula que você colocar, certo? Então é um nó que funciona de forma horrível. Inclusive, perceba que é exatamente o que está dizendo aqui, ó, alterne para limpar a planilha antes de gravar. Ou seja, ele vai limpar toda a sua planilha e vai inserir as suas informações. Eu não consigo imaginar muitas utilidades para isso. A gente vai perder formatação, vai perder os nossos campos todos. Então esse campo tem que ficar sempre falso, certo? E aqui, onde tem o write as a string, ele está perguntando se você quer escrever essas informações como se fosse uma string, como se fosse um texto. Só que isso também não é interessante, porque como a gente está trabalhando com números, se eu escrever como string, como um texto, o Excel não vai conseguir fazer contas com esse valor, porque ele não vai entender que aquilo ali é um número, certo? Então, esse aqui também a gente tem que deixar o valor padrão falso. Tanto falso aqui quanto falso aqui. Em outras palavras, eu não preciso alimentar esses dois campos, já está tudo funcionando perfeitamente. Feito isso, você pode agora salvar a sua planilha, certo? Salve ela no seu computador. Deixe ela belezinha, porque se der qualquer problema, você tem como recorrer e não precisa fazer tudo de novo. É só vir aqui, ó, clicar em salvar, ou então digitar Ctrl S no seu teclado, coloca um nome e salva onde você quiser aí no seu computador. E é interessante que você salve também, porque você pode utilizar essa rotina novamente com outros projetos estruturais que você tenha dentro do Revit, sabendo que você vai quantificar somente pilares, vigas e piso, certo? Não vai quantificar escadas, fundações. Se você quiser incluir esses elementos, você precisa puxar as categorias deles aqui e puxar esses nós que a gente viu aqui, certinho? Então tem que fazer algumas adaptações, mas se o seu projeto tiver só esses três, você pode usar quantos diferentes tipos você quiser e você vai obter esses resultados. Beleza? Salvei então a minha planilha. Ou quer dizer, salvei minha rotina. Antes da gente executar, um último aviso: feche a sua planilha. O Dynamo às vezes roda com a planilha aberta, roda, mas eu recomendo que você feche, porque isso evita algumas possíveis dores de cabeça, certo? Então fecha o Excel, fecha a sua planilha, deixa só o Dynamo aberto e aí sim agora você pode clicar em executar. Ele vai então abrir aqui a minha planilha, ó, e uma vez que a planilha está aberta, ele inseriu aqui a minha informação, ó. Perceba que o número está bem grande, 46,507615, e eu posso conferir aqui, ó, no meu Dynamo, 46,507615. A informação está batendo exatamente com aquilo que eu calculei do meu projeto. E ela veio parar exatamente aqui, ó.
E aí, como a minha planilha ela estava toda em função desse valor, então ele automaticamente aqui dentro do Excel agora, né, usando a inteligência do Excel, ele calculou o restante aqui dos meus totais e já está me dando aqui o orçamento dos meus materiais e também da execução desse serviço de estrutura nesse meu projeto, perfeito? Então, perceba que utilizando de uma rotina até relativamente simples, a gente pode automatizar bastante, trazendo não só velocidade, mas trazendo também confiança na nossa extração de informações. Porque quer queira, quer não, se você digita manualmente uma informação, existe uma chance de erro. Se você gera um TXT e depois joga no Excel, existe uma chance de erro. Aqui nós minimizamos muito essa chance de erro, porque a gente consegue acompanhar bem o processo de desenvolvimento da informação, certo? E a gente ganha bastante tempo otimizando essa inserção. Eu posso aproveitar o layout da minha planilha, a formatação da minha planilha, e todas as inteligências da minha planilha também. Eu não preciso fazer tudo dentro do BIM, se eu já tenho uma planilha muito boa de orçamento, não é mesmo? Eu não preciso mudar 100%, o que eu preciso é me adaptar para poder melhorar o meu trabalho de hoje, perfeito? Então é isso que a gente tem que pensar, é assim que a gente ganha dinheiro trabalhando com BIM, maravilha? Então, eu espero que eu tenha te ajudado hoje, não só a entender um pouco mais sobre o Dynamo, mas entender também um pouco mais sobre os benefícios de trabalhar com BIM e de forma automatizada. E se você curtiu, deixa esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim eu vou saber que você curte esse tipo de conteúdo e eu posso preparar outros na mesma pegada, certo? Fazendo talvez extração de informações de outros campos, jogando no Excel para a gente avaliar possíveis resultados, não é mesmo? Tem muita coisa para explorar, mas eu preciso saber que você curte isso, então deixa esse like, comenta também, diz o que você achou, diz que você curtiu, o que você gostaria de ver a mais, que outros exemplos você gostaria de ver a mais. Se não quiser comentar no vídeo, você pode falar comigo lá no Instagram também, porque, como eu disse, esse vídeo foi uma indicação de alguém que me seguiu lá no Instagram, perfeito? Então, me ajuda dessa forma que eu lhe retorno com conteúdo de qualidade e gratuito, maravilha? É isso, muito obrigado pela sua atenção até agora e até o próximo vídeo.